Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Caminhão carregado de combustíveis explode em um posto de gasolina de Rio Claro. Você vai ver também nessa edição do Jornal da TV Onix. Advogado de São Carlos é vítima de golpe e perde R$6 mil ao tentar comprar um carro pela internet. São Carlos volta a ter aumento no número de mortes por Covid em junho. Começa hoje o programa de refinanciamento de dívidas dos contribuintes com a Prefeitura de São Carlos. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Paleta suína no Sabe Ganhei, só R$11,90. Maminha Friboi, R$34,80. No nosso cartão, filé de peito Big Frango, R$12,95. Capa do contra filé Friboi, R$27,80. Alcatra com maminha no Sabe Ganhei, só R$34,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Olá, um caminhão carregado de combustíveis explodiu ontem à noite em um posto de Rio Claro. Segundo a Polícia Militar, os impactos foram sentidos a 15 quilômetros do local. Entre as pessoas feridas, um homem faleceu hoje pela manhã. Um caminhão carregado com combustível explodiu no posto Confiante, localizado às margens da rodovia Washington Luiz, na altura do quilômetro 175 em Rio Claro, na noite de ontem, quarta-feira. De acordo com a Guarda Municipal, o caminhão começou a pegar fogo no local, passou para outros veículos e também para as bombas de combustível do posto. O deslocamento de ar causado pelas explosões provocou danos no posto, no restaurante e em casas da região. Diversas ambulâncias dos bombeiros, SAMU, Guarda Municipal e Polícia Militar ajudaram no socorro aos feridos. Neste momento, 2 vítimas continuam em estado grave. 3 feridos foram transferidos para a unidade de saúde do município e 10 pessoas foram atendidas na unidade básica de Peúna, no interior de São Paulo, sendo que 6 já foram liberadas e 4 continuam internadas. Nesta quinta-feira, morreu a primeira vítima da explosão. A informação foi confirmada pela Santa Casa do município, onde o motorista Jovino Rocha de Andrade, de 42 anos, que estava internado em estado grave. Ele tinha o pior quadro clínico entre as vítimas. Ao menos 10 caminhões foram atingidos e perderam as cargas, além dos veículos também danificados. Uma empresa ao lado do posto teve vidros destruídos. A lanchonete ao lado ficou completamente destruída. Parte da passarela da rodovia, que fica em frente ao posto, foi atingida e está interditada na manhã de hoje pela equipe da Defesa Civil e Polícia Militar, que estão no local. A explosão atingiu um raio de 15 quilômetros e a erosão deixada por causa da explosão é de pelo menos 2 metros. E em São Carlos, um homem foi encontrado morto no dia de ontem. O corpo tinha sinais de violência. Um homem de 65 anos foi encontrado morto com sinais de violência na noite de ontem, quarta-feira, em São Carlos. Ninguém foi preso. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados para atendimento de uma ocorrência por volta das 10 da noite na rua José Quatroche, no bairro Jardim São Carlos 5. No local, encontraram o corpo de Jair Chagas Furquim, com sinais de violência e indícios de arrombamento na residência. A perícia foi acionada e o corpo foi recolhido pela Nova Funerária, sendo encaminhado ao Instituto Médico Legal. Os radares móveis operam até às 6 da tarde em São Carlos.
Veja agora onde estão os radares móveis em São Carlos nesta quinta-feira. Na rua Miguel Petroni, sentido bairro Rodovia, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. Na Avenida João de Guzzi, com a Marcos Vinícius de Moraes, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. E na Avenida Francisco Pereira Lopes, sentido Shopping USP, com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. O SAAI iniciou ontem os trabalhos de manutenção corretiva na bomba do poço do Centro de Produção, Reservação e Distribuição do Douradinho. Com isso, pode ocorrer desabastecimento nas seguintes regiões: Jardim Tangará, Jardim São Rafael e Douradinho. Para minimizar os impactos, o SAAI fez manobras na rede e disponibilizou caminhões-pipas para auxiliar no abastecimento. A previsão é de que a obra termine amanhã. Em caso de emergências, o usuário pode ligar de forma gratuita para 08.000 111 064. Eu vou repetir, 08.000 111 064. Está circulando pelas redes sociais o vídeo onde uma pessoa que não se identifica percorre o interior do ginásio Milton Olaio Filho, mostrando a estrutura montada para ser o centro de triagem de síndrome gripal de São Carlos. Pelo vídeo, não há uma estrutura de atendimento em saúde montado. Bem, nós vamos conversar agora ao vivo com o secretário de Saúde de São Carlos, Marcos Palermo, para explicar essas imagens e o que ocorre no centro de triagem montado lá no ginásio Milton Olaio Filho. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez no Jornal da TV Onix. Pelas imagens mostradas no vídeo, o local não teria condições de receber ninguém com um problema respiratório mais grave. Qual é a real função da estrutura montada no Milton Olaio Filho? Bom dia, Ney. Bom dia a todos da TV Onix, né? Na verdade, o ginásio ele não é preparado para ter pacientes internados. A ala que foram filmadas é uma ala inativada, né? Onde só tem as divisórias, os drive-wall, não há camas, não há equipamentos. A ala que está em operação não foi mostrada, talvez, pela pessoa. E talvez falte informações sobre qual que é a missão do ginásio. O ginásio nosso ele é apenas um centro de triagem para testagem de síndrome respiratória. Aqui é o primeiro acolhimento na saúde de pessoas que estão com síndrome respiratória. O paciente chegando aqui, ele é monitorado por um médico, às vezes, devido à sua gravidade, acabam ficando aqui para serem referenciados para os hospitais, pois não há leitos de UTI, não há leitos de enfermaria em toda a região central aqui do estado. Portanto, o ginásio recebe esse primeiro acolhimento e quando o paciente chega grave aqui, o ginásio tem condições de fazer o primeiro acolhimento, estabilizar esse paciente e referenciá-lo para os hospitais.
Lembrando que também agora, com a abertura de novos leitos, né, no hospital universitário, tanto para 10 leitos de enfermaria com suporte respiratório e também com leitos de UTI, com certeza a demanda aqui do ginásio de permanência de pacientes não acontecerão mais. No momento, né, até que esses leitos novos não sejam constituídos, nós temos uma situação de emergência, principalmente no que se refere a leitos de UTI. E algumas pessoas até acabam ficando aí no ginásio Milton Olaio Filho por um tempo maior do que o esperado. Como essas pessoas são atendidas? Que ela tem um monitoramento médico, se houver necessidade de IOT, intubação, o próprio profissional médico pode fazer, ele tem aparatos aqui, equipamentos para aqui no ginásio. Nessa sala de estabilização nós temos respiradores, nós temos cardioversor, monitor cardíaco, DEA para ressuscitação, enfim, nós temos uma estrutura emergencial. Não é o local adequado para nenhum paciente, nem aqui, nem em UPAs, nem em hospital de campanha. O local é adequado para esses pacientes devido à sua gravidade nesse momento. Cito aqui exemplo, pessoas com diabetes que evoluem para uma cetoacidose metabólica. Então, esses pacientes têm que estar em leitos de UTI. Não há estrutura improvisada que suporte a tamanha gravidade com esses pacientes estão nos chegando. Nós recebemos pessoas aqui com 80% do pulmão tomado, com um quadro infeccioso grave, né? Esses pacientes têm que estar em leitos de UTI, mas, infelizmente, como não há disponibilidade de leitos, acaba acontecendo essas intercorrências. Lembrando que as obras, aliás, a entrega de 10 leitos de enfermaria com suporte respiratório, nos próximos 10 dias nós estaremos entregando e uns 20 dias mais 6 leitos de UTI. De forma emergencial, a Prefeitura está tentando melhorar um pouco essa estrutura aí do Milton Olaio Filho, Marcos? Sim, acabei de entregar aqui aquecedores, né, por conta da baixa temperatura que nós estamos tendo, aqui é muito frio. Nós entregamos aqui aquecedores doados pela empresa Electrolux. Nós já estar cuidando da instalação desses aquecedores aqui para dar maior conforto a essas pessoas, que alguns ficam aqui. Nesse momento nós temos 2 pacientes aguardando leitos hospitalares, já estamos cuidando da remoção dos mesmos para a UPA do Santa Feliz, tendo uma estrutura um pouco melhor, mas mesmo assim não é o local adequado para esses pacientes. Esses pacientes têm que estar em leitos de UTI ou enfermaria com a baixa complexidade. Legal. Secretário Marcos Palermo, obrigado pela sua participação, um bom dia. Igualmente, obrigado a ONDES pela participação. Muito obrigado. Os números da pandemia, vamos às atualizações feitas pelas prefeituras municipais nesta quinta-feira. Começamos por São Carlos. São Carlos tem um total de 23.043 pessoas confirmadas com o coronavírus. O total de leitos UTI Covid é de 97,73% de ocupação. Estão internadas 99 pessoas em São Carlos nesse momento. São Carlos também confirma um número de óbitos de 942. Nós vamos ver agora os números para a cidade de Araraquara. Araraquara possui 114 casos que foram confirmados ontem do novo coronavírus. O total de casos na cidade agora é de 25.705. Araraquara tem 81 pessoas internadas em UTI, que são da cidade, 35 de outras cidades. Óbitos em Araraquara, 4 confirmados ontem, o total agora chega a 513. E São Carlos teve, em junho, aumento do número de mortes por Covid na comparação com o mês de maio. O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus divulgou na tarde de ontem, quarta-feira, os números detalhados da pandemia na cidade durante o mês de junho. São Carlos registrou um aumento de 42% no número de óbitos causados pela Covid-19 em comparação a maio. Foram 88 mortes neste mês contra 62 no mesmo período do mês passado. A média diária de óbitos passou de 2 para 2,93%. O número de casos também registrou
registrou aumento. Foram 3.423 pessoas inoculadas em junho e 2.532 em maio, um acréscimo de 35%. Em relação à ocupação de UTIs SUS, a taxa se manteve sempre acima dos 90% durante todo o mês, chegando a 100% nesta terça-feira. Atualmente, a cidade disponibiliza 44 leitos de UTI na rede pública. O Cidade Iraci continua sendo o bairro com mais notificações da doença. Nos últimos 30 dias, 771 pessoas procuraram o sistema público de saúde com suspeita da doença. A faixa etária de 18 a 30 anos foi a que mais apresentou notificações neste mês, com 2.305 atendimentos. E a partir de hoje, 3 unidades básicas de saúde estarão abertas das 4 da tarde às 7 da noite, às terças e quintas-feiras, exclusivamente para vacinar pessoas que não tenham comorbidades contra a Covid-19. São as unidades do Araci, Redenção e Santa Felícia. A ideia desse horário diferenciado é atender os trabalhadores da indústria e comércio. Lembrando que hoje começa a vacinação para pessoas que têm 43 anos, além dos grupos que já iniciaram o processo de imunização. Quem for receber a primeira dose da vacina, independente do grupo, deve fazer o cadastro no site vacinajá.sp.gov.br e levar impresso e preenchido o formulário de vacinação, disponível em coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, começa hoje a adesão ao Refis da Prefeitura de São Carlos. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. Quinta Barato Savenhago. Quinta é dia de carne e companhia no Savenhago. Nesta quinta, ofertas diferentes em carnes bovinas, suínas, aves, peixes e muito mais. Quinta Barato Savenhago. Confira! Paleta suína no Sabe Ganhei, só 11,90. Maminha Friboi, 34,80. No nosso cartão, filé de peito Big Frango, 12,95. Capa do contra filé Friboi, 27,80. Alcatra com maminha no Sabe Ganhei, só 34,90. Quinta Barato Savenhago. Quinta é o dia. Aproveite! Todo ambiente deve ser desfrutado ao máximo. Na Conceito Store, você encontrará soluções que caberão em seu projeto de vida, como móveis, objetos, planejados, madeira ecológica para a área externa, com design, qualidade e praticidade. Visite nosso showroom com flexibilidade de horários através de agendamento. Conceito Store em São Carlos, Rua Miguel Petroni, número 2426. Telefone 3419-2090. Conceito Store, vida em cada ambiente. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Começa hoje em São Carlos a adesão ao novo programa de recuperação fiscal, o Refis.
O Refis possibilita que o contribuinte inadimplente regularize seus débitos fiscais junto aos cofres do município, com remissão de multas ou juros. O Refis é aplicado a todos os impostos municipais, incluindo SAAI, Fundação Educacional São Carlos. De acordo com o projeto aprovado pela Câmara, o Poder Executivo pode receber todos os créditos tributários ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, mediante pagamento à vista ou em até 24 parcelas mensais consecutivas. Mas atenção, porque os débitos relativos a 2021 só podem ser quitados à vista. Para fazer adesão ao Refis, o contribuinte clica no site sãocarlos.sp.gov.br. O município espera receber em torno de 50 milhões de reais com esta renegociação. E um advogado sofreu um desfalque de R$6 mil em São Carlos. O profissional foi vítima de golpe quando tentava comprar um carro pela internet. Um advogado de 31 anos perdeu R$6 mil após cair em um golpe de venda de veículos na internet. A empresa tinha endereço em São Carlos. Segundo o boletim de ocorrência, o rapaz encontrou o anúncio do veículo Nissan Kicks em um site e se interessou. Então decidiu iniciar a negociação diretamente com a revendedora através do site. Informações da empresa apontavam que seu endereço como sendo na Avenida Bruno Rogero Filho, no Jardim Santa Felícia. O advogado, que mora em São Paulo, fez um depósito de R$6 mil como uma garantia da venda e iria completar o pagamento de R$54 mil quando fosse retirar o carro. No entanto, quando chegou em São Carlos, encontrou um sacolão no endereço indicado e percebeu que caiu em um golpe. O caso foi registrado na delegacia eletrônica e deve ser investigado pelo 6º Distrito Policial de Cambuí. As temperaturas continuam baixas nesta quinta-feira. Foi registrado hoje pela manhã em São Carlos uma temperatura mínima de 4,8 graus Celsius, com sensação de frio de 1 grau Celsius. É bom lembrar que a cada 7 km por hora que o vento sopra, a sensação de frio cai em 1 grau. Portanto, tivemos ventos na casa de 14 a 21 km por hora nesta manhã de terça-feira. Nessa manhã de quinta-feira. E o frio deve continuar. Confira aí a previsão do tempo. Confira agora como fica a previsão do tempo para a nossa região nesta quinta-feira. Tempo ensolarado com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em São Carlos, mínima de 2 graus e máxima de 21. Em Ibaté, mínima de 0 graus e máxima de 19. E em Araraquara, mínima de 3 graus e máxima de 22. Bem, agora o futebol. Brasileirão, Campeonato Brasileiro. Ontem, no início da 8ª rodada, o clássico Corinthians e São Paulo e o confronto entre Santos e Sport ficaram no 0-0. No jogo em que tivemos gol, foi o do Palmeiras, que em Porto Alegre venceu o Internacional. Você vai ver aí os gols da partida. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado por Daverson, desviando o chute de Rafael Veiga. Palmeiras 1-0. O Inter empatou com o Edenilson cobrando pênalti, 1-1. Mesmo com um jogador expulso, o Palmeiras fez o gol da vitória no toque estranho de Danilo. Final, Palmeiras 2, Internacional 1. O Campeonato Brasileiro tem 3 jogos hoje. Destaque para o líder Bragantino, que às 16h, em Bragança Paulista, enfrenta o Ceará. E também sobre esporte, o Grêmio São Carlense anunciou ontem a contratação do meio-atacante Lauro Neto. O atleta de 21 anos conta com passagens pela Ferroviária de Araraquara e Comercial de Ribeirão Preto. O Grêmio continua treinando para a estreia na Bezinha, dia 22 de agosto, contra o Rio Branco, em Americana. Uma última informação sobre a pandemia do novo coronavírus. São Carlos tem um índice de vacinação total de 144.961 doses de vacinas contra o coronavírus. A cidade vacinou até agora
19.984 trabalhadores da saúde. Foram 10.358 doses em primeira imunização e 9.626 doses da segunda dose da vacina. A vacinação continua em São Carlos, como já informamos aqui no Jornal da TV Onix, para pessoas que têm 43 anos a partir desta quinta-feira. É bom lembrar que outros grupos que já vinham sendo vacinados ao longo desta campanha de vacinação continuam sendo imunizados. É bom lembrar também que o posto drive-thru, situado no estádio Luiz Augusto de Oliveira, ou Luizão, não está funcionando. Em função do frio, a prefeitura decidiu que o local não seria adequado para a aplicação da vacina. Esse local foi substituído também pelo posto drive-thru no shopping Iguatemi São Carlos. O horário de funcionamento dos postos drive-thru é das 9 da manhã até a 1 da tarde. Já nas unidades básicas de saúde, continua a vacinação também. Para estes postos, o horário de atendimento é das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E relembrando, como já informamos hoje no Jornal da TV Onix, existem unidades de saúde que, a partir de hoje, às terças e quintas-feiras, terão horário estendido de atendimento. Este horário vai até às 8 horas da noite. São unidades que ficam no Cidade Araci, a unidade do Redenção e a unidade do Santa Felícia. Às terças e quintas, das 4 da tarde até as 7 da noite, estas unidades atenderão exclusivamente pessoas que não têm comorbidades e que são trabalhadores da indústria e comércio que poderão se vacinar, portanto, nesses locais. E com este friozinho, nada melhor do que ficar em casa e curtir o programa do Ferreira, que esta noite terá uma atração musical especial. É o swing da cantora Nara Dom, que estará hoje no programa do Ferreira às 7 da noite. Lembrando que o programa já inicia hoje as comemorações de 4 anos de exibição. Ao vivo, aqui na TV Onix, 7 da noite. O Jornal da TV Onix fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Tenham todos uma excelente quinta-feira e até lá.